começar então a parte 2 do estudo das funções orgânicas. Na primeira parte, a gente basicamente introduziu a orgânica, né? Falamos um pouco das cadeias carbônicas, falamos um pouquinho das regras de nomenclatura para os hidrocarbonetos, já categorizamos os hidrocarbonetos, né, em alcano, alceno, alcino, falamos um pouquinho dos aromáticos. Agora é a vez das funções oxigenadas. A gente começa nessa segunda parte a abordar as outras funções importantes. E aí, assim, alguns avisos importantes. Eu preciso saber todas as funções orgânicas? Resposta: não. Claro que quanto mais funções orgânicas você souber, melhor. Só que vocês vão perceber até pela maneira que eu vou apresentar o assunto, eu não vou falar de todas as funções orgânicas. Eu vou falar das mais importantes, daquelas que você precisa de fato conhecer. E outras funções? Nos exercícios vocês vão tomar contato com uma ou outra mais aqui ou ali, que vira meio rodapé de caderno. Mas o que é importante está nessas partes que a gente vê em 2 e 3, né? Que a gente não vai conseguir concluir tudo hoje. Tá? O que eu quero fazer hoje? Falar um pouquinho de derivado halogenado, falar um pouquinho de álcool, fenol, enol, éter, aldeído e cetona. Não sei se vai dar para falar tudo. Mas aí o que não der, a gente vai jogando para as outras partes, tá? Que aí depois na outra parte eu queria dedicar uma parte bem consistente para falar de ácido carboxílico e éster. Por quê? Porque em ácido carboxílico e éster tá a parte mais importante da orgânica, que mais cai, né? Então eu queria deixar eles mais para uma outra parte, depois falar de aminas e amidas, tá? Mas é basicamente isso. Bom, deixa eu trocar aqui. Então vamos. Então, isso aqui é o recorte do que a gente vai tentar fazer em cada função, né? Vocês vão perceber, na verdade, que em algumas funções eu vou me demorar mais, em outras eu vou me demorar menos, e isso é importante que você tenha percepção. Por quê? Porque se eu estou falando muita coisa daquela função, é porque aquilo é importante, né? Vocês vão perceber que a gente não vai tratar todas as funções com a mesma importância. Em algumas a gente vai falar basicamente da nomenclatura, em outras a gente vai falar de propriedade, e vocês vão perceber isso, tá? Mas, via de regra, o que a gente vai fazer é isso, ó. Vamos falar das funções, né? Quando eu falo características estruturais, o que eu estou falando, né? De grupo funcional. Cada função tem um grupo funcional, né? O grupo funcional é aquela parte da molécula que a gente usa para identificar a função. A hidroxila, uma carbonila, um grupo amino, né? Depois fala das regras de nomenclatura, básicas, também dentro daquela coisa bem superficial, né? A gente vai perceber que vai aparecer algumas coisas novas aqui, né? A história do orto, meta, para, que a gente não falou na primeira parte, vai falar agora. Depois a gente fala de compostos orgânicos importantes, aqueles que você precisa conhecer, né? Tipo etanol, propanol, enfim, alguns lá importantes. E aí, essa parte aqui que eu acho legal, porque por mim eu só faria isso, né? Discutir um pouquinho solubilidade, voltar a discutir, né? Porque a gente já falou sobre isso na aula de interações moleculares. Mas esse assunto, ele tá sempre junto com a gente, tá? Ele vem acompanhando. Volta e meia a gente fala de ponte de hidrogênio, volta e meia a gente fala de dipolo induzido, dipolo permanente. Então precisa saber isso aqui bem, tá bom? Vamos falar um pouquinho também de caráter ácido básico. Por que eu gosto de falar de caráter ácido básico aqui também? Porque lá na inorgânica a gente está estudando ácidos. A gente já falou um pouquinho, então, para quem está acompanhando as aulas, esse assunto ele vai ficar muito legal, porque você vai ver aqui e vai ver na outra, né? Tipo, amanhã vai ter aula de inorgânica. Amanhã na aula de inorgânica eu vou puxar isso aqui de novo para lá. Então vai ficar bem legal, você vai entender compostos químicos, independente de ser orgânico ou não, tá? Bom, então vamos, letisgo. Vamos começar aqui. Peraí. Isso aqui, a bem da verdade, eu deveria ter dado na aula passada, mas não deu. Então eu falei, bom, vou deixar para essa parte.
os aletos de alquila. Então, isso aqui é a primeira função orgânica diferente de hidrocarboneto que você vai aprender. Tá? Os aletos de alquila, eles também são conhecidos. Deixa eu colocar aqui um outro nomezinho dele aqui. Esse nome não é tão legal, tá? Aleto de alquila. Eu coloquei aqui, mas eu confesso que não é tão legal. O nome mais legal para eles é derivados halogenados. Tá? Derivados halogenados. Os derivados halogenados são compostos orgânicos e eles são derivados justamente por quê? Porque eles são provenientes de outra coisa. Por exemplo, você não acha isso na natureza. Isso é uma coisa interessante, né? Na orgânica, muita coisa que a gente usa é sintética. Né? O que eu acho na natureza mais próximo de um aleto desses, de um composto desse tipo? O hidrocarboneto. Então, o que acontece é o seguinte, eu vou pegar um hidrocarboneto, né, um CXHY lá, e vou reagir esse cara com o elemento da família 7A. Eu vou representar o elemento da família 7A como X2. Esse X2 ele pode ser cloro, bromo, iodo. Geralmente são esses três, tá? Nem o flúor chega a vir. O flúor é muito raro, o flúor é muito reativo, tá? E aqui você já vai percebendo como é que a aula vai ser cheia de conteúdo, tá? Orgânica é assim, não tem jeito. Tá? Até sugiro que vocês vão anotando, porque isso aqui é muita informação. Aí, essa reação ela é feita na presença de ultravioleta. E aí eu obtenho um composto basicamente assim, ó. CX, HY. Vamos colocar CX não, vai, porque já tem um X ali. Vamos colocar assim, CW, HY, X, mais HX. Tá? Você pode trocar aí por cloro, bromo e iodo. Isso aqui é um ácido, ó. Um ácido inorgânico. Pode ser HCl, pode ser HBr, depende de quem você usou aqui no começo. Então, essa reação é bem famosa, viu? Ela é chamada de maneira genérica de substituição. Substituição. Então eu pego um hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto, ele pode ser um hidrocarboneto aromático ou não. Não importa, pode ser benzeno, pode ser outro qualquer. E esse composto aqui, ó, é o aleto orgânico. É um aleto orgânico. Ó, você percebe que na mesma tela, eu estou usando 3 nomes para o negócio. Aleto de alquila, derivado halogenado, aleto orgânico. É tudo no mesmo balaio. Beleza? Tá? Aí, esses aletos, eles têm algumas classificações. E aí eu vou discutindo nomenclatura junto, tá? A nomenclatura deles é muito simples. Por quê? Porque como ele é derivado de hidrocarboneto, você vai dar o nome como se fosse um hidrocarboneto. Então, por exemplo, ó, vamos pegar um aqui, vai. Ó. Pronto. Ó, cloro, etano. Você dá o nome como se fosse um hidrocarboneto e usa o halogênio aqui, ó, no prefixo. Então aqui não tem sufixo, né? O sufixo continua do hidrocarboneto, tá? Dá para entender por que isso aqui é um monoaleto? Dá para entender, né? Ele tem um halogênio na molécula. Acontece o seguinte, galera. Quando essa reação acontece, essa substituição, ela pode acontecer em várias etapas. Você pode ir trocando átomos da molécula, porque basicamente na substituição acontece o seguinte: o hidrocarboneto ele perde um hidrogênio e ganha um elemento X, que aí pode ser qualquer um deles, né?
Então, só que essa molécula ela tem outros hidrogênios. Então eu posso ter coisas assim, por exemplo, ó. Ó. Aqui, ó. Isso é um dialeto. Eu vou até fazer de um outro jeito, porque esse nome vai ser usado lá na frente, então já vou preparar o espírito de vocês. Vou colocar assim, ó. Pronto. Ó o nome desse, ó. 1,2 de bromo propano. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Tá. Esse é um dialeto e eu vou dar um outro nome para ele. Ele é um dialeto, ó, dialeto. Ó o nome agora. Vicinal. Vamos ver quem é bom de português. O que significa vicinal? Na geografia vocês usam esse termo quando vocês falam de estrada vicinal. Vizinhos. Exatamente. Vicinal é vizinho. Então, o que é um dialeto vicinal? Porque quando você tem moléculas como desse tamanho, por exemplo, ó, você concorda que o bromo ele podia estar nesse carbono aqui, ó. Ele podia estar aqui, ó. Né? E aí você não teria os dois vizinhos. Então, quando você tem os dois vizinhos, você usa esse termo aqui, tá? Ele é importante lá na reação orgânica. A gente vai discutir ele lá na frente, tá? Aí você tem trialeto e o escambau, né? E o escambau. Aí, deixa eu comentar um negócio para vocês aqui. Porque, é como eu disse para vocês, eu não quero ficar perdendo muito tempo com nomenclatura, tá? Tem um jeito legal para você nomear esses compostos. Mas não é todos que funciona. Né? Tem casos e casos. Por exemplo, esse aqui dá. Ó. Lembra da aula da última aula que a gente usava um termo específico para esse pedaço aqui de molécula? Ó? Né? Você tem várias, etil, metil, propil. Então, isso aqui é um radical etil, né? Ó, etil. Ele é um etil. Quando você está numa cadeia ramificada, por exemplo, isso aí chama etil, né? Então você vai fazer assim, parece, pelo amor de Deus, parece um sal. Parece um sal. Você vai escrever assim, ó, cloreto de e o nome da ramificação, só que no gênero feminino. Então você vai fazer isso aqui, cloreto de etila. Tá? Claro que não é um sal, porque no sal a ligação é iônica. Esse composto não tem nada a ver com sal, embora a palavra cloreto, né, é designada lá para sal, tal. Beleza? Então você pode usar para outros, por exemplo, ó. Quer ver um legal? Que tipo é meio que famosinho, né? Vamos ver um aqui, ó. Vamos ver se vocês pegam. Ó. O primeiro nome da IUPAC, né? O da IUPAC fica assim, ó. 2 iodo propano. Certo? Ou alguém arrisca aí o azulzinho? Como é que você dá o nome azulzinho? Azulzinho? Azuze? Azulzinho? E aí? Como é que chama este radical, ó? Isso aqui, ó. Isto aqui. Opa! Veio! Apareceu aqui. Exatamente. Iodeto de isopropila. Isso aqui é o isopropil. Isopropil. Ó, isso aqui é o isopropil. Então fica iodeto de isopropila.
tá? Muita atenção para quem pretende fazer algum tipo de prova discursiva, segundas fases, né? FUVESTs, Unicamps, Unesps, UFPRs, porque sempre tem questão de reação orgânica, né? E nas questões de reação orgânica, quase sempre, além de você montar a reação, você vai ter que dar nome, tá? E eles gostam muito, quando a substância tem uma forma de nomenclatura alternativa, né? Porque o que você está vendo em amarelo é IUPAC, é oficial. O que você vê em azul é o que a galera usa, na verdade. Então, quando a molécula tem esse tipo de situação, vale a pena treinar um pouquinho, tá? Com o tempo a gente vai acostumando com esses radicais, mas eles precisam ser memorizados, tá? Estou colocando, obviamente, né, os mais importantes. Tudo bem? Beleza, gente. Tem um composto, só para a gente encerrar essa tela, para a gente passar para a próxima. Ó, esse aqui... Opa, ó, ele é um monoaleto, né? A gente vai perceber que, assim, via de regra, né, as moléculas que vão aparecer, né, nesse grupo, eles têm no máximo um ou dois halogênios, tá? Dificilmente tem mais. Essa molécula aqui é o clorometano ou cloreto de metila, né? Ó, nome IUPAC, cloro, metano ou cloreto de etila, ou metila, perdão. Tá? Ele é bem famoso porque ele é um solvente orgânico. Tá? Ele é conhecido como clorofórmio, é usado em laboratório para extração de pigmento vegetal, por exemplo. É um solvente de polaridade baixa. Aliás, no geral, eles não têm polaridade muito alta, não. Eles fazem parte de uma categoria que a gente chama na química orgânica de solvente orgânico. Mas esse termo é meio sem noção, né? Mas quando a gente fala solvente orgânico, a gente está querendo geralmente se referir a solvente de polaridade mais baixa que a água, tá? Tranquilo? Vou continuar aqui, vou passar para a próxima tela. Qualquer coisa vocês pedem para voltar, tá bom? Aqui não tem muito problema, né? Ó, essa nomenclatura aqui, ó, para os aletos ainda de alquila, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, tá? Aquilo que eu estava falando para vocês. Essa reação aqui, ó, você vai conhecê-la como substituição, tá? Ela pode ser chamada também de, nesse caso particular, halogenação. É um tipo, né? A halogenação é um tipo. Então já vai acostumando com esses nomes, tá? Vocês já vão acostumando. Ou você pode ainda usar o nome do halogênio, por exemplo, você pode falar assim, cloração, bromação. Tudo é a mesma coisa. Iodação. Tá bom? Então, e aí dá origem ao cloreto, brometo, iodeto e por aí afora. Tá? Beleza. Que mais? Essa classificação, ela vai ser um pouquinho importante para a gente também. Deixa eu colocar aqui alguns compostos, vai. Agora eu vou trazer na formulinha de bastão, tá? Opa. Peraí. Vou trazer na formulinha de bastão. Vamos colocar ele aqui. Aqui. Um aqui. Ó. Vamos botar o iodo. Vou colocar aqui. Vamos colocar um anel, né? Pode ser? E vamos colocar esse aqui. Ah, esse aqui é bom, hein? Vamos lá. Nomes. Nomes dos três. Na verdade, o que eles têm de diferente?
É bem em cima do texto que está aqui escrito. Ó, se você olhar para esses três compostos, você vai perceber que o halogênio está sempre ligado a um carbono diferente. Então, por exemplo, aqui você tem um carbono terciário. Aqui você tem um carbono, aliás, terciário não, perdão, desculpa. Já estava olhando lá para o outro. Aqui você tem um carbono secundário. Aqui você tem um carbono primário. E aqui você tem um carbono terciário. Tá aí, ó. Essa classificação ela vai ser importante lá na parte de reações. Então você tem um derivado halogenado que é primário. Esse aqui, ó. Você tem um derivado halogenado que é secundário ou terciário, tá? Beleza. Os nomes agora. Vamos para os nomes da IUPAC. Ó. Esse aqui, 2-bromo butano. 2-bromo butano. Agora, esse aqui é difícil de dar nome, hein? Esse aqui é difícil de dar nome. Porque o que acontece? O carbono, a cadeia principal é esse carbono. Não dá para você considerar a cadeia principal tudo. Tudo. Nesse tipo de situação, o que a IUPAC recomenda? Isso aqui é a cadeia principal. Então você vai chamar isso aqui de metano. 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 E aí você tem aqui o anel e o iodo. Então você vai escrever assim, ó, em ordem alfabética. Fenil, iodo, metano. Ó que difícil. Isso vai acontecer várias vezes na aula, tá? Vai acontecer com aldeído. Quando tiver aqui o anel, a gente vai chamar de fenil. Vai acontecer na cetona. Com o tempo, vocês vão se acostumando com isso, tá? Eu gosto de citar esse exemplo porque ele é importante. Esse aqui, ó, o nome fica 2-cloro, 2-metil, propano. Vai acompanhando, ó. Propano, ó. Vamos ver. Aqui eu tenho. A cadeia principal seria 3 carbonos, certo? Tá? E no carbono do meio, você tem a ramificação, que é o metil, e tem um outro elemento aqui, que é o cloro. Os dois estão no mesmo carbono. Então, coloquei aqui, tá? 2-cloro, 2-metilpropano. Tá bom? Agora, eu posso dar nome de acordo com a forma usual, usando ou tentando lembrar o nome dos radicais, né? O nome dos radicais. Esse radical aqui, ó, seria basicamente isso aqui, ó. H3C, CH2, CH, CH3. Não é isso, ó? Esse radical é o sec-butil. Então o nome ficaria assim, ó, brometo de sec-butila. Brometo de sec-butila. Tá? Tranquilo? Esse aqui, ó, alguém lembra o nome disso aqui, ó? A gente viu meio que no finalzinho da aula. Tudo isso aqui, ó. Já vou dar até uma dica para vocês não diminuir a chance de errarem. Não é o fenil, hein? Isso aqui não é o fenil. Tá? É aquele outro. É o benzil, exatamente. Apareceu aqui. É o benzil. Então você vai escrever assim, ó. Iodeto de benzila. Iodeto de benzila. Tá? Uma coisa que ajuda muito vocês a se acostumarem com a química orgânica é fazerem os desenhos, tá? Às vezes a gente fica meio assim, ai, putz, tem que fazer tanto desenho. É importante fazer, porque quanto mais você desenha, mais você grava na memória as funções,
mais você agiliza, né? Eu costumo dizer que o problema que eventualmente você possa ter na orgânica, ele está muito atrelado à falta de treino. E treino na orgânica também é bem legal de fazer durante a aula mesmo, enquanto você vai fazendo anotação, tá? Porque é aqui que nascem os resumos. Esse aqui, ó, puta, esse radical é meio estranho, ó. Ele tem 4 carbonos, ó. E ele tem a forma de um T, lembra? Que a gente mostrou ele também, tá? Esse aqui é o cloreto, vamos colocar ele aqui, cloreto de, e aí? Tararã. Você lembra que com 4 carbonos você tem butil, né? Sec-butil, que é esse aqui. Depois tem o terc-butil e o isobutil. Esse aqui é o isobutil. Eu vou desenhar ele ali no cantinho, para a gente lembrar. Então fica cloreto de isobutila. Ele é assim o isobutil, ó. Aliás, iso. Eu falei besteira agora. É o terc. Acabei de desenhar aqui, ó. Terc. O iso é o outro. Ó. Ele é assim. Terc. Aqui, ó. Isso aqui é o terc. Tá? Onde está essa ligaçãozinha livre é onde está o cloro. Tá? Então fica cloreto de terc-butila. O isobutil, vou colocar ele aqui do canto, ele seria ao contrário, ó. Por exemplo, imagina isto aqui, ó. Ó. Isso é o iso. O T, quando está ligado bem no miolinho do T aqui, ó, é o terc-butil, carbono terciário. E aqui em cima é o iso, tá? Beleza? Posso trocar aqui a tela? Seguindo. Aqui, só uma outra que também vai ser importante na parte de reações, é a divisão dos aletos, né? De acordo com o que a gente estuda pelo menos no ensino médio, né? Os derivados, eles são derivados de hidrocarbonetos, tá? Beleza. Só que esses derivados podem ser de alcanos ou podem ser derivados de aromáticos. Na verdade, pode ser alceno também, não tem nada contra alcinos, tá? Beleza? Quando os derivados são derivados de hidrocarbonetos de maneira geral, sem ser aromático, eles são chamados de aletos de alquila. Alquila. Que vem da palavra alcano, tá? Quando é derivado de aromático, aí eu chamo de aleto de arila. Aleto de arila. Quer ver um exemplo? Que tem os famosos. Vou pegar um aqui. Ó. O anel e o cloro, vai, pronto. Você pode chamar pela IUPAC, né? De clorobenzeno. Clorobenzeno. Tá? Aqui eu posso usar fenila. Aqui eu posso falar daquele jeito esquisito, ó. Olha como eu vou falar, gente. Cloreto de fenila. Cloreto de fenila. Você usa a palavra fenil como se ele fosse uma ramificação. Tá? Beleza? Por que isso aqui é diferente? É importante, perdão. Porque
dependendo da proveniência do hidrocarboneto, tipo, se ele é um alcano ou se ele é um aromático, a reação é diferente, né? Eu vou voltar um pouquinho, rapidão, ó, deixa eu só voltar um pouco para mostrar um negócio para vocês aqui. Essa reação aqui, ó, do hidrocarboneto virando isso, ela é chamada de substituição. Só que existem tipos de substituição diferentes. Tipo, se for um hidrocarboneto com aromático, é uma forma que ele reage. Por que é importante você perceber isso? Para você ter noção do quão importante é a ressonância. A gente já falou da ressonância no anel, eu sempre falo, olha, a ressonância é uma coisa especial na molécula. A ressonância é uma coisa que torna a molécula com um comportamento diferente. Então, é por causa desta ressonância que os aromáticos vão reagir de um jeito e os não aromáticos reagirão de outro jeito, tá bom? Beleza? Voltando aqui. Opa. Fechou? Vocês viram que eu não falei praticamente nada de propriedades físico-químicas, né? Não é muito importante, tá? Citei só o clorofórmio ali, falei que são alguns solventes orgânicos, tá? Agora, a gente vai continuar com as funções agora oxigenadas, tá? Isso aqui que eu coloquei, né, essa primeira parte, eu diria que é uma espécie de final de hidrocarboneto, tá? Ele deveria ser colocado junto, mas enfim. Bom, álcool. Vamos para a função álcool. Aqui tem bastante coisa para comentar. Bom, o famoso grupo funcional, aqui eu coloquei oxidrila, tirei de um livro, tá, isso daqui. E eu também coloquei aqui no texto hidroxila. Você pode usar esses dois nomes para identificar o grupo OH, tá bom? Só chama a atenção de vocês que esse OH, ele não é igual ao OH de uma base. Tá? Quando você põe uma base na água, ela dissocia e libera o OH-. Aqui isso não acontece. Esse OH, inclusive, ele tem uma propriedade diferente mesmo. Tá? Esse hidrogênio é até um pouquinho ácido. Um pouquinho ácido. Depois eu comento. Tá? Outra coisa que eu queria comentar, porque isso aqui eu não vou perder muito tempo, porque vocês já viram isso, né? Certamente vocês já viram essa definição. É chamar a atenção que para o composto ser álcool, o OH ele tem que estar ligado a um carbono saturado. Aqui, ó. O álcool ele pode ter dupla. Ele pode ter, mas não aqui. Ele pode ter em outro lugar. Tá lá para o canto da cadeia. Ah, mas Dan, e se ele tiver a dupla nesse carbono? Aí já não é mais um álcool. Aí passa a ser uma outra função orgânica. Que daqui a pouco a gente também comenta. Tá bom? A terminação do nome de álcool é ol, de acordo com a IUPAC. Tem uns outros nomes, tem uns outros jeitos de dar nome para álcool, depois eu até conto para vocês, bem rápido, mas não é importante. Tá? E eu já coloquei aqui uma tabela para a gente também já discutir a questão do álcool também com esses termos primário, secundário, terciário. Quer dizer, parece claro, aqui, né, nesse momento, parece claro que é importante localizar o grupo funcional. Né? No caso de álcool, por exemplo, o que a gente vai perceber? Se o OH estiver ligado na ponta, o álcool vai sofrer um tipo de reação. Se o OH estiver ligado aqui, ó, no meio, tipo, num carbono secundário, aí o álcool já sofre um outro tipo de reação. E quando ele é terciário, então é uma outra situação. Então é importante vocês saberem isso, tá? Ah, tipo, ficar decorando ou nada, mas saber que tem essa classificação, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui. Isso aqui é importante, a gente refletir juntos. Que faz uma ponte com a aula da ponte de hidrogênio. Né? Ó, o grupo OH, gente, na orgânica, ele é um grupo bem hidrofílico. Né? Por quê? Primeiro porque ele é polar. Isso já ajuda um pouco. Né? Segundo, porque ele estabelece ponte de hidrogênio. Então ele interage muito bem com água. Compostos que fazem ponte de hidrogênio têm algumas características mais especiais, né? Por exemplo, quando a gente fala em orgânica de maneira geral, mas bem geral, a gente fala em composto volátil.
Composto orgânico normalmente é volátil. Né? Quando você compara, por exemplo, o ponto de ebulição de um monte de composto aí, próximo do da água, às vezes mais baixo que o da água, isso é ser volátil. Só que dentro desse universo, os álcoois são os menos voláteis. Né? Não só álcool, mas dentre eles, né? Os carboxílicos também, por causa do H. Justamente por causa da ponte de hidrogênio. Tá? Então, fiquem atentos, porque questão de ponte de hidrogênio normalmente aparece álcool. Eles comparam, por exemplo, o álcool com éter. A gente vai falar sobre isso depois. Tá? Porque, por exemplo, qual que é a diferença de álcool para éter, assim, rapidamente, né? O OH, o oxigênio no álcool, está na ponta da cadeia e no éter está no meio. O fato do oxigênio estar no meio dá para o composto outras coisas. Por exemplo, a polaridade já diminui bastante, o composto fica mais volátil por conta disso, tá? Então fica atento com o grupo álcool na orgânica. Então aqui, ó, apresenta um ponto de fusão, ponto de ebulição altos, quando você compara, por exemplo, com compostos do mesmo tamanho. Por exemplo, pega lá o etanol, que tem 2 carbonos, e o éter com 2 carbonos. Né? Quando você compara compostos parecidos em tamanho, o álcool ele tem um ponto de ebulição maior. Tá? Os superiores, que são os graxos, né? Aqueles de cadeia longa, esses daqui não dissolvem na água, não. Eu não sei se vocês vão lembrar, na aula de ponte de hidrogênio, eu mostrei para vocês uma tabela, onde eu mostrava que a solubilidade ia caindo, solubilidade na água, né, do álcool, ela ia caindo à medida em que a cadeia aumentava. Por que isso? O composto vai ficando mais hidrofóbico, quando você compara em termos de tamanho. Né? Por exemplo, esse composto aqui, ó, ele tem solubilidade infinita na água. Você consegue dissolver ele na água em qualquer proporção que você quiser. Já esse aqui não. Né? O fato da cadeia aumentar, mesmo o composto fazendo ponte de hidrogênio, o composto acaba perdendo solubilidade na água. Tá? Beleza. Isso aqui eu vou contar mais lá para frente um pouquinho. Ó. O átomo de hidrogênio possui um discreto caráter ácido. Aqui é bem complicado a gente falar disso, por quê? Porque nos ácidos, o hidrogênio ele é facilmente perdido na água. Né? Põe um ácido, pum, libera H+. Quando a gente chama um composto de ácido, é porque ele libera H+ na água. O álcool, de maneira geral, os álcoois, eles podem liberar o H+. Na água, não. Mas eles conseguem liberar esse hidrogênio também. Então, quando a gente... Talvez vocês já tenham ouvido o professor de Química Orgânica falar que álcool tem caráter neutro. Ele tem caráter neutro quando colocado na água. Isso a gente vai discutir na parte de teoria ácido-base. Tá? Mas esse hidrogênio dele é um pouquinho ácido. Tá? Quando esse hidrogênio é perdido... Peraí. Quando esse hidrogênio é perdido, acontece isso aqui, ó. De maneira bem simples, tá? Esse hidrogênio aqui, ó. Esse ânion aqui, ó, ele tem um nome. Ele é chamado de alcoxi. Alcoxi. Por exemplo, se vier o metanol aqui vira metóxi. Se vier o etanol aqui vira etóxi. É daqui que vem a nomenclatura de éter. A nomenclatura de éter nasce aqui, com essa história do alcoxi, tá? Mas isso, como eu disse para vocês, na água isso não ocorre, tá? Mas em outros sistemas pode ser que aconteça. Ah, por que não acontece na água e em outro lugar acontece? Depois eu conto para vocês. Não dá para contar tudo de uma vez só, tá? Até aqui tranquilo. Muita coisa diferente, né? Para a química orgânica fazer um pouco de sentido, a gente precisa fazer essa ponte com as coisas que a gente vê na química geral.
né? Senão a química orgânica ela realmente fica parecendo um mundo à parte. Por isso que às vezes os alunos têm dificuldade quando a questão é complexa, que tem questões de orgânica que são complexas. E geralmente o aluno não consegue desenvolver aquilo porque ele não entende o enunciado, porque requer muito conhecimento mesmo. Tá? A química orgânica acho que é a coisa que vocês têm no cursinho que eu acho que é a mais distante da realidade mesmo, porque a gente fica muito concentrado nessa coisa de ficar decorando o grupo funcional, dando nomezinho, né? E a coisa é bem mais complicada. Bom, vou trocar aqui, tá? Vamos pegar uns álcoois aqui famosos para a gente falar um pouco deles, talking about. Bom, o mais simples, né, deles é o metanol. O metanol. Tá? O metanol. Aqui ele pode ser chamado de metanol, que seria o nome da UPAC, né? Ou a mesma brincadeira que a gente fez com a Aleto, só que aqui um pouco diferente. Aqui eu escrevo assim, álcool, e aí eu uso a ramificação com a terminação ílico. Então fica metílico. Metílico. Tá? E o PAC amarelo, azul usual. Tá bom? O metanol, gente, é um álcool bem importante na indústria. Tá? Ele é obtido de várias maneiras. Né? Industrialmente, ele é obtido a partir de uma reação que eu vou descrever lá no final do ano, quando a gente tiver uma aula de química descritiva, que eu tenho uma partezinha que eu vou comentar. Tá? Mas ele pode ser também obtido a partir da destilação da madeira. Não sei se vocês já ouviram falar. Deixa eu colocar isso aqui, porque isso aqui é famoso. Obtido a partir da destilação seca da madeira. Como assim destilação seca da madeira? Meu, é muito louco. Seca da madeira. Você pega a madeira, geralmente você pode pegar de eucalipto, né? Tem algumas madeiras específicas, né? Parece que a eucalipto é boa de fazer. E aí você aquece a madeira. Mas você aquece a madeira na ausência de oxigênio. Você não deixa ela queimar. Ela vai aquecendo de uma tal forma que ela vai liberando uma série de compostos. Tá? Não só metanol, tem uma porrada. Libera um monte de composto que tem cheiro. Bom, basta vocês pensarem que no limite, né? Muitas vezes, não sei se vocês já viram cozinheiro defumando coisa. A defumação, ela é uma espécie, principalmente no começo do processo, é uma espécie de destilação seca. Você primeiro aquece a madeira, não deixa entrar muito ar ali, justamente para ela ir liberando uma série de compostos. E dentre eles o metanol. Tá? Quem descobriu isso aqui foi o Boyle, tá ligado? Boyle, Robert Boyle, da lei de Boyle. Tá? Ele chamava o metanol de espírito da madeira. Porque é um composto volátil, né? Ele é desprendido na forma de vapor, tá? Beleza. Bom, aí o reizinho, né? O reizinho é o etanol. Etanol. O etanol dá para ficar 3 horas falando dele, né? Mas a gente não vai fazer isso, obviamente, tá? Etanol, álcool etílico. Né? Opa, a gente já tem tanta coisa para falar do etanol, e aí acontece a história do Covid, né? Com o álcool 70%. Então, quer dizer, como se não bastasse mais um assunto. Então, dá para discorrer mil coisas aqui, né? O que eu só queria chamar a atenção de vocês a princípio. Esse composto ele é super importante e ele é produzido a partir da biomassa. Então, obtido a partir da fermentação. Então, pontezinha com a biologia, tá? Não saber fermentação é um problema, porque álcool é um tema meio que central na natureza. Você consegue criar a questão de álcool na biologia, você consegue criar a questão de álcool na química, né? Então dá para fazer uma série de coisas. A gente vai falar muito sobre ele
na parte de termoquímica, quando for falar de combustível, né? Combustível renovável, beleza? Aí tem um outro álcool que eu queria destacar aqui também, que a biologia também usa, fala dele, e a gente também vai falar, que é o glicerol. O glicerol. Né? Na biologia a gente chama de glicerol, também você pode chamar de glicerina. Ó, a glicerina é usada na indústria de alimentos, na indústria de cosméticos, tá? Ele é um poliálcool, tem 3 hidroxilas, tá? Extremamente afim de água, né? Imagina. Não precisa nem dizer, né? Tá? Aqui é o propan, ó. Propan, traço, 1, 2, 3, triol. Tá? Você pode encontrar também como 1, 2, 3 propano triol. Mesma coisa. Tá? Que é o glicerol. Glicerol. Tá? Ó, o glicerol, por exemplo, já caiu várias vezes em vestibular. A glicerina, como ela também é chamada, né, na indústria, ela é usada, por exemplo, na produção de panetones, que são fofinhos, né? E o vestibular perguntou, não me lembro que vestibular que foi, por qual é o fundamento de se usar a glicerina como aditivo no alimento, como umectante, na verdade, né? A função dela é umectante. Qual que seria a resposta esperada do aluno? Bom, a glicerina, ela tem 3 grupos hidroxila, então ela consegue estabelecer pontes de hidrogênio. Em estabelecendo ponte de hidrogênio, ela consegue agarrar na água. Então, quando você mistura a glicerina na massa do pão ou na massa do panetone, por exemplo, aquela glicerina lá dentro impede a água de sair. Ela fica presa, né? Não sei se vocês já perceberam que o panetone, depois de um tempo, ele fica mais seco mesmo. Aí ele perde aquela coisa fofinha dele, tá? Deve ter na lista, deve ter. Aqui, o pessoal tá falando aqui, eu acho que você colocou na lista. Provavelmente tem na lista. Quer ver onde isso também é usado? Nos cremes, né? Cremes hidratantes, né? O próprio sabonete lá da marca Dove, que fala que tem glicerina no sabonete, né? Justamente para evitar a perda de água da pele. Esse sabonete industrial, né? Ele é muito alcalino, muito. Ele agride demais a pele. Ele esfolia a pele e resseca ela, né? Então ela tira aquela camada normal da pele. Então isso acaba deixando a pele mais áspera. E eles usam isso como umectante também, creme, shampoo também tem glicerina, tá? Que deixa o cabelo mais molinho. Beleza? Tem um álcool aqui, talvez vocês já tenham ouvido falar, o álcool amílico. Esse aqui, ó, peraí. Um, dois, três, quatro, 5, OH. Tem esse aqui e tem esse aqui, ó. H2. Esse aqui é o isoamílico. É tudo nome usual, né? 1, 2, 3, 4. Ó. Esses álcoois de cadeia longa, eles são usados, por exemplo, na parte de computação, de produção de microchips, de processadores, para limpeza de peças, tá? Ele é um álcool extremamente desengordurante por conta da cadeia longa, tá? Tem uma certa solubilidade em água, então você consegue produzir sistemas de solvente que consigam limpar coisas, tá? Esse aqui é o Pentan 1-ol, deixa eu colocar o nome dele aqui. Esse não precisa decorar nome não, tá? Amílico, essas coisas não precisa não, pelo amor de Deus. Agora, o glicerol precisa. Tá? Eu esqueci o OH aqui, né? Peraí. O empolgadão esqueceu um OH. Aqui, tá aqui. Esse aqui é o 2-metil
Ó, 2-metil, butan, 2-ol. E aí, ó, a gente já pode até dar um spoiler da sequência da orgânica, né? O que vai acontecer na sequência? Se vocês olharem para esses dois compostos, o pentan 1-ol e o 2-metil-butan-2-ol, eles têm exatamente a mesma fórmula. Então, eles são isômeros. Lembra desse nome? Isômeros. Os caras têm a mesma fórmula, porém, tem alguma coisa diferente. Nesse caso, a diferença é na cadeia. Então, a gente vai falar, então eles são isômeros de cadeia. Tá bom? Beleza. Aí tem vários tipos de isomeria, né? Cadeia, posição, função, tá? Ok até aqui, gente. Beleza. Seguindo. Aqui uma fotinha de um álcool famoso também, e um pratinho delicioso de ovo. O colesterol. Na verdade, tem várias substâncias no nosso corpo que apresentam em comum esses anéis aqui, ó. Inclusive alguns hormônios sexuais, tá? A testosterona, por exemplo, se vocês olharem para a estrutura, as estruturas desses hormônios, elas lembram esse tipo de anel aqui. Esse tipo de composto, ele é precursor de várias substâncias, tá? Aí tem só um OHzinho aqui, ó. Só um OHzinho, tá? Isso mostra o quão lipofílico ele é, né? Então, isso aqui, por exemplo, é um composto que dificilmente vai dissolver na água. Não tem solubilidade em água, tá? Beleza. Bom, na sequência, a gente continua com a nossa querida hidroxila, só que agora a gente entra nos fenóis. A diferença, basicamente, de um álcool para o fenol é onde está a hidroxila, né? No fenol, gente, a hidroxila está ligada diretamente no anel aromático. O anel pode ter outras coisas, não tem problema, mas a hidroxila está ligada direta no anel. Tá? E isso vai dar para ela uma acidez maior que a do álcool. O álcool não é ácido na água, mas o fenol é. Olha a diferença. De novo, o aromático é uma coisa especial. O aromático é uma coisa especial. Tá? A gente vai falando sobre isso daqui a pouquinho. Bom, a nomenclatura da IUPAC ninguém usa, para ser bem honesto. Tá? A nomenclatura é hidroxi, por conta da hidroxila, benzeno, o anel. Acabou. E aí você vai colocando coisas aqui, ó. Tá? Ó. Só que, por que eu disse que ninguém usa? Porque a IUPAC, ela deixa você substituir isso tudo aqui, ó, por fenol. Então, por exemplo, ó, esse composto aqui, ele se chamaria hidroxibenzeno. Hidroxibenzeno. Esse aqui se chamaria dihidroxibenzeno, pela IUPAC. Mas a gente não vai fazer assim. A gente vai trocar a palavra hidroxibenzeno por fenol. Então, por exemplo, esse aqui passa a se chamar fenol. Então, isso aqui é fenol. Vou colocar aqui. Fenol. E esse aqui fica assim, ó que louco. 3-hidroxifenol. Veja por que 3-hidroxifenol. A palavra fenol engloba uma hidroxila já. Certo? Então, tudo isso aqui vai ser trocado por fenol. Como eu tenho uma outra hidroxila, eu preciso numerar. Então, aqui seria o carbono 1, que é o carbono da hidroxila fenólica, da principal, né? Que dá o nome para o composto. Aqui é o 2, aqui é o 3. Tá? E isso vai acontecer com outros substituintes. Olha aqui no quadro de baixo. Ó. 2-metilfenol. Ó, fenol.
3-metilfenol. Tá vendo? Ó? Então, você não vai falar assim, 3-metil-hidroxibenzeno. Não vai, tá? Ninguém usa. E 4-metilfenol. Tá? Eu coloquei esses 4 aqui, ó, porque eles são chamados popularmente de cresóis. Metilfenol igual cresol. Tá? É o inferno dos nomes da química orgânica, que, como eu disse, você vai se acostumando. É usado na mistura creolina, né, que está escrito aqui, que é um desinfetante super tóxico. Né? Gente, isso aqui antigamente era usado para tratar ferimentos. Era usado como antibiótico, como antisséptico. É claro que, com o tempo, as pessoas foram descobrindo que isso causava lesão, machucava o tecido, né, a pele. Então agora não se usa como desinfetante, mas não mais no corpo de ninguém, né? Quando a gente já fez besteira, ainda faz, né? Mas à medida que a gente vai fazendo, a gente vai descobrindo as besteiras que faz, tá? Beleza. Aqui chegou o momento da gente falar do sistema orto-meta-para. Tá? Eu não gosto de dar esse assunto na aula de nomenclatura mesmo, porque fica meio sem sentido, a gente não ressalta a importância desse sistema. Bom, primeiro que o sistema orto-meta-para, ele não é, a IUPAC lá, tipo, a gente usa tal, mas não é oficial. Então, o que eu vou te contar aqui é usado pra caramba, mas não é oficial. O oficial é numeração. Então, a coisa funciona assim, ó. Um aromático, ele tem 6 hidrogênios. Ele tem 6 hidrogênios, certo? Uma vez que o aromático tenha 6 hidrogênios, você pode trocar até 6 hidrogênios dele pelo que você quiser. Então, você pode tirar um hidrogênio e colocar um grupo metil. Você pode tirar um hidrogênio e colocar um OH, como é o caso do que a gente está fazendo aqui na aula de fenol, né? O fato é que, quando você troca 2 hidrogênios por grupos, 2 substituições, né? Então, por isso que está escrito, em sistemas aromáticos com 2 substituições. Acontece uma situação. Qual é a situação? Essas 2 substituições, elas podem estar no anel de 3 maneiras diferentes. Veja. Por exemplo, assim, ó. Então, você tem o OH e o metil nas posições 1, 2 do anel. Tá? Isso é uma situação. Tá, eu posso ter o anel numa outra configuração. Eu posso ter um grupo metil aqui, tá? E o OH aqui. Tá? Nessa situação, o carbono do grupo funcional ele continua sendo o 1. Só que agora eu tenho que numerar no sentido anti-horário, para pegar os menores números. Então você tem aqui a numeração 1 e 3. As posições, né? 1 e 3. Tá? E aí, por fim, você tem uma situação onde os 2 substituintes estão numa configuração assim, ó. Um OH aqui, por exemplo, e o grupo metil aqui. Aqui. Essa é a posição 1, 4. Tá? E o que é interessante de ressaltar aqui é o seguinte, galera. Se você ficar tentando trocar os caras de lugar no anel, você sempre vai cair ou um 2, ou um 3, ou um 4. Não tem como fugir disso. Não tem. O que acontece? Bom, isso é uma história, né? Isso é uma história. Segunda história. Em química orgânica, é muito frequente você se deparar com aromáticos dissubstituídos. Com aromáticos com 2 coisas penduradas. É tão comum que os caras começaram a criar apelidos para estas posições.
Então eles diziam assim, olha, quando você tem dois grupos nas posições 1 e 2, a gente vai chamar essa configuração de configuração orto. Orto. Então olha como é que fica o nome. Presta atenção, porque aí você vai aprendendo junto com o nome. Em vez de você escrever 2-metilfenol, como a gente escreveu antes ali, 2-metilfenol, você vai dizer que o metil está perto do OH. Dizer 1, 2 é a mesma coisa que dizer perto. Então, orto significa perto. De perto, quando você olha de perto. Tá? Então, orto, metil, fenol. Você usa a palavra fenol, em vez de usar 2-metilfenol, você fala orto-metilfenol. Quando é que você pode usar o termo orto? Quando você tiver uma coisa do lado de outra. Né? No caso, eu disse que o metil está do lado do fenol. Percebe? Não o fenol que está do lado do metil. Não sei se você entende isso. Porque a função orgânica é o mais importante. Então, é alguém que está perto dela. Não é ela que está perto de ninguém. Então, é o ortometilfenol. Tá? Você não pode falar, por exemplo, ortohidroximetilbenzeno. Não. O orto é sempre para quem está perto do mais importante. Tá? Beleza. Você pode usar isso para qualquer coisa. Você não precisa usar isso para o fenol. Você pode usar para qualquer coisa, com cloro, tá? Aqui nós temos a posição 1,3. A posição 1,3, ela é considerada uma posição intermediária. Por que intermediária? Porque os grupos não estão tão próximos como no 1,2, mas também não estão tão distantes como na 1,4. Né? Quando eu falo próximo e distante, gente, eu estou falando no sentido literal mesmo. Lembra que o anel ele é plano. Então, estar nas posições 1, 2 significa estar bem pertinho, um grupo do outro, na geometria da molécula. Tá? Essa posição ela é chamada de meta. Meta. Então, você vai falar meta, metil, fenol. Meta, metil, fenol. Tá? Você pode usar até aquele termo metacresol, né? Porque você pode chamar de cresol tudo, que esses caras são os cresóis, né? Então, ortocresol, né? Fica assim, ó. Olha como é que aparece em livro, ó. Ocresol. Eles põem até a abreviação do orto. Aqui fica assim, M cresol. Tá? E por fim, dentro desse sistema aí de duas substituições, né, no anel, duas coisas no anel, você tem as posições 1 e 4, que do ponto de vista geográfico mesmo, né, são as mais distantes uma da outra. Então, essa é a posição para. Esse para, ele tem significado de além. Que nem quando você fala, por exemplo, que uma coisa é paranormal. Tá? É além. Justamente porque um está bem longe do outro, o grupo, né? Então é o parametilfenol. E aí, depois que você aprende isso, você acaba de ganhar uma forma de constranger as pessoas. Próximo colega seu que fizer aniversário, você vai escrever assim para ele, ó. E vai esperar a cara de tacho dele. E aí você vai ver ele, tipo, ele vai dar aquela risadinha, fingindo que entendeu a piada, mas não entendeu a piada. Não é qualquer um que entende essa piada. Tá? Beleza? Aqui fica P, fica só P, cresol. Cresol. Tá? Esse para, inclusive, ele deve ter o mesmo significado, deve ter a mesma ideia de sistema parasimpático, né? Além do simpático. Tem o sistema simpático e o parasimpático. Deve ser nesse sentido mesmo. Tá? Tranquilo? Posso continuar? Vou passar para o próximo slide.
Bom, o grande, a grande característica dos fenóis é o caráter ácido deles, né? O que acontece é o seguinte: quando um composto é colocado em água, né, e é sempre importante a gente entender que quando eu falo em caráter ácido, a gente está falando da presença da água, que é o que importa para a gente. Então, na presença da água, existem coisas que doam H+. A gente discutiu na aula de Arrhenius que o fato do ácido, na verdade, perder o H+, envolve um processo mais complicado, que não é bem uma perda. Ele, na verdade, transfere o hidrogênio para uma outra molécula, que é a água. Por que alguns compostos fazem isso, outros não? Então, primeiro eu preciso contar para vocês uma coisa. Ó. Imagina um composto qualquer do tipo HX. Então, estamos entrando na inorgânica junto com a teoria de Arrhenius, tá? Quando um composto desse tipo ioniza em água, a gente discutiu que a água, na verdade, ela rouba o hidrogênio da molécula. Então, acontece isso aqui, ó. Assim, mais. E aí, esta molécula aqui, ela se transforma num ânion, tá? X-. O que acontece é que esses processos de ionização, eles são reversíveis, ó. O que isto quer dizer? Se você pudesse olhar lá dentro, você conseguiria ver duas coisas. Primeira coisa, você ia ver ácido perdendo hidrogênio para água por meio da reação 1. Tudo bem? Por meio da reação 1. Essa seria a reação mostrando que o cara está perdendo hidrogênio mesmo. Só que ao mesmo tempo, você vai encontrar lá dentro íons X- recebendo de volta o hidrogênio. Tem as duas coisas acontecendo. Você tem uma parte das moléculas assim e uma outra parte assim. O que acontece? Não tem como fazer isso acontecer só para um lado? Não, não tem. O negócio fica acontecendo lá dentro. Porém, o que a gente observa na prática? Tem algumas coisas que favorecem esse processo aqui, ó. Tem algumas coisas que favorecem o processo de perda do hidrogênio. Uma delas é a estabilidade disso aqui, ó. Então eu vou escrever aqui uma informação importante, ó. Quanto mais estável for o ânion, vírgula, mais forte será o ácido. Vamos parar para pensar um pouco nisso, tá? Não é uma coisa tão óbvia, não. O que acontece? A reação, vamos tentar usar uma linguagem bem simples. A reação ela quer ir para um lado e para o outro. Então você tem as duas coisas acontecendo. Qual desses processos vai ser melhor para ela, reação? Aquele processo que gerar uma coisa estável. Então o que acontece? Esse ânion ele tem uma carga negativa. Essa carga negativa, ela pode tornar esse ânion mais estável ou menos estável. Depois eu explico em mais detalhes. Quanto mais estável ele for, mais fácil é para ele se formar. Então, você vai ter bastante ácido perdendo hidrogênio para virar X-. O X- é legal de se formar. Né? Quando ele é estável, a reação gosta de fazer ele. Ele tem facilidade de ser produzido. Então, quando é que um ácido é forte? Quando esse ânion aqui for estável.
Tá. E daí, Dan, o que isso tem a ver com o fenol? O fenol é ácido justamente por causa disso. O fato do fenol conseguir liberar o hidrogênio na água e o álcool não conseguir é justamente por causa disso. Quando o álcool perde o hidrogênio na água, ele torna-se uma coisa que não é legal. Então ele opta por não fazer aquilo. Tipo, sabe? Tipo, não vou me atirar daqui, senão eu vou morrer. O fenol não. O fenol fala, beleza, eu vou perder o hidrogênio. Por que eu vou perder o hidrogênio? Porque eu vou formar uma coisa feliz. Eu vou ficar melhor. Então eu perco o hidrogênio. Tá? É muito importante que você conheça essa situação. Tá? É claro que tipo, você não precisa saber os detalhes sórdidos disso. Mas eu vou contar o porquê que ele é estável. E aí você vai entender que, de novo, a ressonância aparece aqui. Tá? Bom, então, no caso dos fenóis, vamos escrever aqui, ó. No caso dos fenóis, vírgula, o ânion fenolato, opa, no caso dos fenóis, o ânion fenolato é estabilizado por ressonância. Vou desenhar para vocês entenderem melhor isso. Tá? Porque geralmente quando a gente aprende esse assunto no cursinho, a gente é meio que obrigado a decorar que fenol é ácido. Ó, fenol é ácido e pronto. Fenol é ácido, amina é básica. Né? Quando você explica, fica mais fácil de você memorizar aquilo. Claro que tem que ter essa base, né? Vocês já perceberam que não é tão simples assim. Então a coisa funciona assim, ó. Vamos pegar aqui um fenol, tá? Uma molécula de fenol. Vamos ver o que faz o fenol ser estabilizado. Ó, aqui está o OH do fenol, tá vendo? Esse hidrogênio aqui é o hidrogênio que vai sair da molécula, então ele vai para a água. Então, isso aqui na água. Aqui. A perda do hidrogênio vai fazer a água virar H3O+, mais o ânion. É muito importante agora que você concentre sua atenção no oxigênio. Veja, o oxigênio, gente, ele tem 6 elétrons na valência, não é? Então, ó, ele tem um par sobrando, um outro par sobrando, um elétron aqui compartilhado e outro aqui compartilhado, certo? Então, vamos desenhar, ó. Um compartilhado, um par sobrando, um par sobrando. E agora, aquele elétron compartilhado, quando o hidrogênio sai daqui, ó, ele não sai na forma de H+, ele deixa o elétron com o oxigênio. Ó. Eu não sei se vocês conseguem perceber que esse oxigênio está estável. Ficou bem porco, né, meu desenho também, né? Os elétrons meio solto aqui, perdido, ó. Ó. Só que como ele pegou um oxigênio, o elétron que não era dele, era do hidrogênio, ele ficou com carga menos. Isso aqui é o íon fenolato. É o anel O-, tá? O que acontece? Vocês lembram na aula de ligação que eu contei que as duplas dentro do anel giram? E isso para a molécula é bom? Quando você tem uma ligação, quando você tem uma carga negativa aqui, ó, a carga negativa ela é sugada para dentro do anel e começa a girar junto com as duplas. Essa carga sugada para dentro do anel, ela é espalhada na molécula, de tanto que ela fica girando. Imagina uma carga sendo espalhada. E esse espalhamento de carga é que deixa o íon feliz, entre aspas, né? Quando eu falo assim, ó, o íon fenolato é estabilizado por ressonância. Por quê? Porque essa carga ela fica carga. A gente não fala espalhado, o termo não é esse, é carga deslocalizada
no anel. Tá? Uma coisa que a gente vai aprender na física, tá, gente? Quando um corpo ele tem carga, as cargas elas tendem a se distribuir na superfície do corpo. Sempre na superfície. Aí você fala, por quê, Dan? Porque a superfície é onde tem maior espaço para elas ficarem. O que elas querem é ficar o mais distribuídas possível. Então, quando uma carga tem a oportunidade de se espalhar numa molécula, ela vai fazer isso. E é justamente isso que deixa o íon fácil de ser formado. Então, por exemplo, né, numa resposta de bate-pronto, o fenol é ácido? É. Por quê? Porque ele tem o hidrogênio ionizável. Por que ele tem o hidrogênio ionizável? Porque quando ele ioniza, ele produz um ânion que tem um fator de estabilização. Ou seja, é fácil dele ser formado. Tá? Mesmo com esse fator, agora vem um porém, né? Mesmo com esse fator, se você comparar um fenol com qualquer ácido inorgânico, olha, os inorgânicos dão um pau. O clorídrico é mais forte, o sulfúrico. O fenol ele é considerado um ácido fraco, mas dentro da orgânica, ele tem uma acidez bem alta, dentro dos parceiros dele, né, dos pares dele. Tudo bem, gente? Outra coisinha que eu queria comentar, que é meio que uma consequência, é que se o fenol tem caráter ácido, ele pode reagir com base. Então, quando um fenol reage com base, ele produz sal. Tá? Então, vou escrever aqui, ó. Quer ver? Vamos pegar aqui um fenol. De novo. Só que agora, eu vou reagir ele com NaOH. OH. Aqui a reação é bem mais simples, né? Aqui não tem essa coisa de reversível, não tem isso, tá? O que acontece aqui é o seguinte, o fenol vai atuar como ácido, então ele vai perder o hidrogênio. Esse hidrogênio vai ser recebido pelo OH- da A base. Percebe que esses OHs não tem nada a ver um com o outro? Eu gosto de mostrar essa reação para que vocês percebam que não dá para você decorar. Tem algumas coisas que você tem que saber mesmo. Então, por exemplo, como é que um composto que tem OH vai reagir com outro que tem OH? Não tem problema. É uma reação ácido-base. Um doa o hidrogênio e o outro recebe. Então, como consequência, eu formo aqui água. Formei água. Tudo bem? Tá. Só que junto com a água, quem que eu formo? Agora eu formo o fenolato. Seria assim, ó. Certo? Só que aqui com a carga negativa. Quem vai encostar aqui é o sódio, para formar um sal, ó. Aqui é um sal, tá? Fenolato de sódio. Primeira vez que a gente viu uma reação ácido-base no curso foi na orgânica, hein? Que é isso? E é uma reação bem diferente daquela HCl com NaOH, né? Já é para dar aquela quebrada na cabeça logo. Tudo bem? Repetindo, tá? Isso que a gente está fazendo é colocando as reações já de algumas formas, mas isso vai ser comentado novamente. Por exemplo, a gente vai falar só aqui de novo na aula de sal, logo menos. Tá? Vocês já devem ter visto esse tipo de reação com o nome de reação de dupla troca, né? Onde uma substância perde o cátion, exemplo, e o ânion da outra se une para formar um composto iônico, tá? Que é geralmente um sal. Tá? Beleza. Posso continuar? Printando. A gente está entrando pelo menos na última função com hidroxila, né? O que eu quis fazer, na verdade, né? A princípio. Primeiro falar de álcool, fenol e agora falar de enol, né? Enol. O que esses três compostos têm em comum? A hidroxila. Só que, como a hidroxila
Com a hidroxila não. Dependendo da posição em que a hidroxila se encontra, ela vai ter coisas diferentes. Por exemplo, no álcool, a hidroxila só faz ponte de hidrogênio. Só, né? No fenol, ela também pode fazer ponte de hidrogênio, mas esse hidrogênio é ácido, certo? No enol, a coisa é diferente. Bom, primeiro, o que é um enol? Um enol é um composto parecido com álcool, tanto é que a nomenclatura dele é igual a de álcool, a terminação, né? Sobretudo a terminação. Só que ao contrário de álcoois, os enóis eles têm o OH ligado num carbono com dupla, tá? Na verdade, é uma característica bem peculiar, é uma dupla carbono-carbono. Tá vendo? Ó? Aqui você tem um outro enol e aqui um outro enol, né? O que diferencia um enol do outro? Assim, para nós, né? O que você precisa saber para o vestibular? A identificação da função tal, mas o fato da hidroxila estar ligado na ponta ou no meio. Quando a hidroxila está ligado na ponta, a gente chama o enol de enol terminal. Ele é um enol terminal. Tá? Quando a hidroxila está ligada no carbono do meio, eu vou dizer que ele é um enol geminal. Geminal. Que nem em casa geminada, né? Quando fica no meio grudada uma na outra. Tá bom? O que eu tenho para falar de enol para vocês? Quase nada. Mas o que eu tenho para falar, quando cai, o pessoal esquece. Tá? Enol, dificilmente você vai encontrar ele para vender, por exemplo. Por quê? Porque eles têm uma certa instabilidade. Falou em enol, a gente pensa em composto instável. E a instabilidade dele é estudada na isomeria, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Espera aí que eu vou explicar qual que é o problema. O que torna um enol instável? Isso aqui, ó. Ó. Esse tipo de sistema é instável. Como assim instável, Dan? O fato da dupla estar perto de um oxigênio faz com que esta dupla seja passível de ser arrancada daqui, pelo próprio oxigênio. Tá? Na orgânica acontecem umas coisas muito estranhas, gente. Muito, muito. Como a molécula orgânica geralmente tem um tamanho razoável, né? Por menor que ela seja, ela tem lá os seus 3, 4 carbonos, tal. Acontece de algumas vezes a própria molécula reagir com ela mesma. Então imagina uma reação química, por exemplo, onde eu produza isso que vocês estão vendo aí. Quando eu produzo isso, imediatamente acontece o seguinte, ó. O oxigênio ele tem aqui 2 pares de elétrons sobrando, certo? Ó. Tá? Lembra que uma dessas ligações aqui é uma ligação π. A ligação π, por natureza, ela é mais fraca que a sigma. Então, o que às vezes acontece? O oxigênio, por ser um átomo eletronegativo, ele arranca o par de elétrons daqui. A ligação sobe, literalmente ele puxa o par de elétrons. O problema é que quando ele puxar o par de elétron, ele vai ter que se livrar de uma ligação para poder continuar estável. Ele vai ter que se livrar. É aí que ele troca o hidrogênio de lugar. Ó. Porque o que acontece? Ó, vamos chamar esse carbono aqui de carbono 1 e esse aqui de carbono 2. Quando a ligação dupla é arrancada pelo oxigênio, o carbono 1, ele basicamente não muda o número de ligações. Ó, ele está com 1, 2, 3, 4. Ó. Ele só vai trocar de dono a ligação aqui, concorda? Então, esse carbono ele continua na boa. O problema é que o carbono 2 perde uma ligação quando essa ligação sobe aqui, ó. Então, para compensar, o hidrogênio desce para cá. Você tem um rearranjo na molécula. E aí acontece isso aqui, ó. Acontece isso, ó. Ó, tá? Essa reação ela é reversível, tá? Ou seja,
Do mesmo jeito que o enol pode virar isso aqui pode virar o enol. Mas quase sempre essa forma aqui é a mais estável. É muito raro você ver nessa transformação um enol que seja mais estável. Então, o que acaba acontecendo? Você pode até, sei lá, no laboratório, produzir 1 milhão de moléculas de enol. Mas com o passar do tempo, essas moléculas vão aos poucos se degradando e virando isso. Tá? Beleza? Esse evento, ele é chamado de tautomeria. Isso aqui é a tautomeria. Tautomeria. É uma conversão de isômeros. É uma conversão de isômeros. Tá? Por que eu estou chamando eles de isômeros, né? Para a gente aí também já pensando nesse termo. Porque eles vão ter a mesma fórmula. Os dois têm a mesma fórmula. É só uma troca de... É um arranjo intramolecular. Tá? Aí uma coisa importante, que eu não vou me estender muito nessa parte ainda, que é o seguinte. Que tipo de composto é este aqui, ó? Esse composto que tem C dupla O aqui, ele pode ser ou um aldeído ou uma cetona. Tá? Depois, quando eu for apresentar o aldeído e a cetona, a gente volta a falar disso. Tá? Mas para quem lembrar um pouquinho, né? Para quem lembra como é o grupo funcional de um aldeído, lembra que no aldeído, esse C dupla O aqui, ó, ele está sempre na ponta da cadeia. Ele está sempre na ponta da cadeia, no aldeído. Então, qual que é o teu raciocínio para você não ter que ficar decorando? Olha, para você formar um C dupla O de aldeído, o OH ele tem que estar na ponta da cadeia. Então, o aldeído ele vai ser formado quando você tiver uma transformação de um enol terminal. Hidroxila na ponta vira aldeído. Tá? Nas cetonas, a história é outra. Lembra da função cetona, embora a gente não tenha apresentado ainda. C dupla O entre carbonos. C dupla O entre carbonos. Então, para que você forme uma C dupla O entre carbonos, o OH tem que estar entre carbonos. Então, quando o enol estiver no meio da cadeia, a gente forma cetona. Tá bom? Vamos colocar aqui só para a gente lembrar. Ó. Então, você vai formar... Ó. Vou colocar esse aqui. Ó. O que vai acontecer? O hidrogênio vem para cá. Por quê? Porque a dupla faz isso, ó. Tuf. Então você forma isso, ó. Aqui a gente chama isso de equilíbrio aldo-enólico. Aldo-enólico. Tá? Nesse equilíbrio aldo-enólico, o aldeído é a forma mais estável. Então o enol ele vai acabando, porque ele tem dificuldade de se formar. Tá? E um outro exemplo, ó, só para a gente deixar também ilustrado, de um ceto. Ó. Peraí, opa. Ops. Aqui, ó. Tum. Pronto, vai, ó. Vamos pegar esse aqui. Ó. Aqui é a mesma coisa, só que a diferença é que como o OH está no meio da cadeia, ó, o oxigênio puxa a dupla,
Só que para o carbono da direita ficar com as 4 ligações, o hidrogênio é transferido para cá, ó. Tá? Então você tem isso aqui, ó. H3C, C dupla, ó o que acontece, ó. C dupla O, aí aqui o CH3. Pronto. Também, aqui é um equilíbrio ceto-enólico. Então aqui é aldo enólico. Aldo é nome de pessoa, né, na verdade. Aldo enólico. Tem até aquele lutador de MMA lá, né? Aldo enólico e o ceto enólico. Tá bom? Então, é a primeira vez que você está vendo isso. Vocês vão ver também na parte de isomeria. Na parte de isomeria de cadeias, lá naquela partezinha específica da isomeria. Tudo bem? Beleza. Trunks. Podem tirar print. Função éter. Para a gente encerrar, então, a função éter. Tá? Porque a parte de aldeído, cetona, que eu estava programando para fazer nessa aula, não vai dar tempo. E também vai dar certinho, porque aí a gente começa na próxima aula as carbonilas, né? Porque até aqui a gente não colocou o C dupla O na história. Quando a gente coloca C dupla O, né? Vai aparecer uma porrada de função. Aldeído, éster, ácido carboxílico, amidas, anidridos, cloretos de acila. Então vai aparecer uma porrada. Tá? Aqui também não, né, na função éter, a gente tira a hidroxila e traz um outro grupo. Né? Aqui é a primeira vez que aparece o oxigênio como heteroátomo. Tá? O nome éter, gente, ele tem toda uma história por trás, né? Lembrar que quando a gente os primeiros modelos que tentavam explicar a luz, a propagação da luz, admitiam que a luz era formada por partículas que se moviam em um fluido. Esse fluido seria muito sutil, de tal maneira que a gente não conseguia tocar, né? E ele era chamado de maneira meio genérica, assim, de éter, né? Depois de um tempo, acabou se descobrindo que, na verdade, não tem nada de éter, que a luz, muito pelo contrário, ela não precisa de um meio para se propagar, né? Então, o termo éter, ele tá sempre associado a coisas que são sutis, voláteis, e por causa disso, foi usado como nome da função, tá? Bom, antes da gente falar de éter, só lembrar o grupo alcoxi, que a gente acabou de falar lá atrás, né? Os grupos alcoxi são grupos que eu posso representar alguns exemplos aqui, ó, para a gente poder identificar éter, ó. Isso aqui é um grupo alcoxi, ó, tá? Isso aqui é um grupo alcoxi, ó. Uma coisa que caracteriza os éteres é a presença desse tipo de grupo, né? Quer ver, ó? Você pode ter grupo alcoxi assim, ó. Tá? Cuidado que isso aqui não é uma carga negativa, hein? Necessariamente. Isso aqui é um ponto de ligação, tá? Os grupos alcoxi, eles têm uma nomenclatura própria, né? Que é bem intuitiva. Você vai dizer assim, ó, metoxi. Aqui você vai dizer etoxi. Né? Aqui você vai dizer fenoxi, de fenil, né? Você vai usando a ramificação com a terminação oxi, tá? Beleza? O que é um éter para nós? São compostos em que você tem esse tipo de grupo alcoxi ligado a uma cadeia carbônica. Então eu posso generalizar assim, ó, grupo alcoxi mais uma cadeia de hidrocarboneto.
tá? É importante você fazer essa distinção aqui para entender a razão do nome do éter ter duas palavras emendadas, né? O grupo alcoxi vem primeiro. O grupo alcoxi vem primeiro. Então é metoxi, etoxi, propoxi, o que quer que seja oxi, tá? O complemento do nome vem com um hidrocarboneto. Então, metoxipropano, etoxietano. O segundo nome é o nome de uma cadeia de hidrocarboneto normal, tá? É como se isso aqui fosse a cadeia principal. Tá? E o grupo alcoxi é, na real, o grupo funcional. Então a gente vai perceber o seguinte, né? Diferentemente de álcool, por exemplo, em que o grupo funcional ele vem na terminação, ol, não, aqui é antes, tá? Beleza? Eu vou colocar aqui alguns exemplos para a gente treinar, tá? Ó. Bom, a parte fácil é a seguinte. Você tem um tipo de éter que a gente chama de éter simétrico. Então, ó, éteres simétricos. Os éteres simétricos são fáceis de dar nome porque dos dois lados eu tenho o mesmo tamanho de cadeia. Então você tem aqui uma parte que você vai chamar de alcoxi, tá? E a outra parte você vai tratar como se fosse um hidrocarboneto. Então vai ficar assim, ó, metoxi. E aí a parte do hidrocarboneto, metano. Metoxi, metano, tá? Esse éter, gente, ele é um éter bem famoso. Ele é conhecido também com o nome de éter dimetílico. Vamos colocar aqui, ó. Aqueles nomes chatos, né? Éter dimetílico. Percebe? Você já percebe aqui um jeitinho usual de dar nome, né? Um jeitinho usual, tipo, de um lado tem metil, do outro tem metil. Ah, então é éter dimetílico, tá? Beleza. São os mais comuns de aparecer em prova, né? Por isso que não dá muito trabalho, não. Aqui é a mesma coisa, ó. Etoxi. Então, quando eu falo etoxi, eu estou falando de tudo isso aqui, ó. Por exemplo, um etoxi, ó. Tudo isso aqui. E aí, a segunda parte eu vou dar nome tratando como um hidrocarboneto. Então, etano. Tá? Aqui fica éter dietílico. A gente vai falar de éter quando for falar de reação de eliminação em álcool. Né? Porque uma maneira de você produzir éter, de forma até simples, é você desidratar álcool. Inclusive, eu não sei se vocês já ouviram, para quem, não sei se vocês gostam dessas coisas de memória, é um negócio meio chato, né? Esse éter, ele é conhecido, ele era conhecido bem antigamente como éter sulfúrico. Sulfúrico. Por quê? Porque para produzir ele, você precisa pegar álcool e jogar ácido sulfúrico dentro. Automaticamente ele produz. Então, e ele, como ele é volátil, né? Ele era chamado de éter sulfúrico, justamente porque ele era obtido a partir do momento que você colocava o ácido sulfúrico no álcool. Tá? Beleza? Tranquilo? Agora, onde que a coisa fica chata? Quando o éter tem cadeias diferentes. Então, veja, por exemplo, assim, quer ver? Ó? Vou pegar um éter qualquer, tá? Ó. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é, bom, se as cadeias forem diferentes, quem que você vai chamar de grupo alcoxi?
O grupo alcoxi, ele deve conter o menor número de carbonos possível. O menor. É a menor cadeia. Então, eu olho de um lado, tem 2 carbonos. Eu olho do outro lado, tem 3 carbonos. A parte de 3 carbonos, eu vou dar nome como se fosse um hidrocarboneto. Tá? Então, essa é a parte maior. Tá? Beleza. Então, veja. Isso aqui é o alcoxi, ó. Isso aqui é o alcoxi. Tá aqui. Ah, então vou começar o nome com etoxi. Sim, etoxi. Etoxi. Esse etoxi, ele está conectado numa cadeia de 3 carbonos. 3 carbonos, certo? Ah, então pera lá. Propano, né? Propano. Então, propano. Tudo bem? Até aqui tranquilo, né, gente? Só que ainda tá faltando uma coisa. Porque, veja, quando você fala que o etoxi está ligado no propano, como é que eu vou saber que o etoxi está ligado no carbono da ponta? Sim, porque este carbono é o carbono da ponta da cadeia. Lembra que, ao adotar isso como hidrocarboneto, você está dizendo que isso aqui é a cadeia principal, ó. Então não basta você só escrever etoxipropano. Você pode ter o 1-etoxipropano, ou você pode ter isto aqui, ó. Veja, se não é possível. Ó. Veja se não é possível. Peraí. Ó. Eu não sei se vocês conseguem perceber a diferença de um éter para o outro. Os dois são etoxipropanos. Ó, aqui você tem o etoxi, ó, cadeia menor. Aqui. Tudo isso aqui é o etoxi. Só que agora o etoxi está ligado no carbono do meio da cadeia. Então aqui eu vou chamar de... Eu vou usar o nome etoxi. Tá? Só que agora eu vou escrever aqui 2-etoxipropano. Propano. 2-etoxipropano. Tá? Esse tipo de situação é muito raro aparecer. Muito raro. Tá? Por exemplo, como é que você daria nome desse jeitinho azul? Aqui você vai falar assim, ó, éter. Éter. Aí você vai colocar os nomes dele, né? Metílico. Opa, metílico não. Etílico. Ordem alfabética. Então você fala assim, ó, éter etílico e propílico. Aqui você fala, ó, éter etílico, que é a parte do etoxi, e esta parte aqui, ó, ela vai virar isopropil. Então você fala etílico e isopropílico. Éter etílico e isopropílico. Tá? Por exemplo, se aparecer em algum vestibular, né, algum texto em que o cara cite, ele vai usar essa parte em azul, certamente. Ele vai usar o nomezinho em azul, porque é uma forma de cobrar de vocês que vocês lembrem a parte de ramificações, tá? Tudo bem? Beleza. Deixa eu comentar mais algumas coisas sobre éter, tá? Pra gente ir desenrolando pro final da aula. Vamos lá. Comentar algumas coisinhas ainda sobre os éteres, tá? Que são coisas que você pode ficar sabendo. Em geral, os dois éteres mais conhecidos são esses dois aqui, ó. O metoximetano e o etoxietano. Eles são usados na indústria como solventes. Eles são extremamente voláteis, né? O fato da hidroxila do éter não ter OH
faz com que ele perca a capacidade de fazer ponte de hidrogênio. Os éteres são extremamente explosivos. Então, esses dois são os famosos. Eu queria citar mais alguns que dentro da química também são conhecidos, tá? Então, essa partezinha do texto que vai basicamente justificar por que eles são tão importantes como solvente. Quando a gente fala em éter, a gente fala de solvente, em geral, tá? Ó, os éteres são pouco reativos. Então, você praticamente não vai ver reação com éter. Em geral, eles só sofrem, basicamente, reações por ácidos. E devido a essa complexidade, a essa propriedade, são muito usados como solventes. Porque, para pensar, né? O que tem que fazer um solvente? Um solvente precisa dissolver. Agora, imagina se um solvente, além de dissolver, reagisse com a substância. Ele não seria mais um solvente. Então, o éter, ou os éteres, tem esse tipo de característica, tá? Eu queria citar aqui alguns famosos, que são o THF, o furano, o dimetoximetano e a dioxana. Você não precisa saber esses nomes. Não, você não precisa saber, tá? O que você precisa saber é olhar e falar, puta, isso aqui é um éter, porque isso aparece, tá? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui quem são eles. Esse aqui, ó, é um furano. Tá? Ele faz parte de uma categoria de compostos super famosa na orgânica, chamada de hetero, olha o nome, heterocíclicos. Gente, a química farmacêutica não seria nada sem os heterocíclicos, tá? Os antibióticos que a gente usa, ou parte deles, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, das tetraciclinas. As tetraciclinas são antibióticos que têm heterocíclicos na estrutura. Tem uma série de antidepressivos que têm heterocíclicos, são super famosas essas estruturas. O que o furano é, na verdade? Ele é um éter heterocíclico. É um éter heterocíclico. Ele tem um oxigênio numa cadeia fechada, tá vendo? Ó, ligado entre dois carbonos, tá? Esse aqui é o furano, tá? Que é um solvente super famoso no laboratório orgânico, tá? Ele tem uma polaridade parecida com a da água, mas ele não é água, tá? Porque ele não reage, a água reage. A água é um solvente meio chato na orgânica. Tem um outro aqui, que é o tetrahidrofurano, que é basicamente esse aqui, ó. O THF. O que os caras fazem? Tá vendo essa dupla aqui, ó? Aqui e aqui? Os caras vão fazer uma reação com hidrogênio. Vai pegar duas moléculas de hidrogênio e adicionar aqui. Tá? E você forma esse aqui. Também é um éter cíclico. Tá? O dimetoximetano é um diéter. Olha que louco esse aqui, ó. Que é o DME. Ele é assim, ó. Ó. É esse aqui. Dimetoximetano. Isso aqui vocês não precisam, como eu disse, não precisa nem discutir nomenclatura, tá? A gente não vai nem perder tempo. Estou mostrando para vocês alguns éteres. Tá? E tem a dioxana. A dioxana, essas dioxanas elas são meio famosas também. Tem vários tipos, né? Essa daqui é a mais famosa, ó. Essa aqui é a 1,4. Ó. Isso é uma dioxana. Tá? Você tem outras. Você tem, por exemplo, uma assim, ó. Tem essa. Tá? Que é a 1,3. Tem a 1,4. Tem a 1,2. Tá? Esse tipo de coisa é usada na indústria. Tá? São compostos super tóxicos. Né? Alguns até nem tanto. São explosivos, são voláteis. Para você usar, por exemplo, você tem que controlar a temperatura. Tá? Tudo bem? Beleza. Alguma dúvida, gente? Para a gente encerrar, então, a última tabelinha, só para a gente refletir. Eu gosto das tabelas para que nós possamos refletir e, em cima dessas reflexões, aprender coisas. Aqui eu coloquei aqueles éteres que eu acabei de mostrar para vocês aqui. O metílico, etílico,
o tetraidrofurano, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Opa. Eu pegando a caneta de verdade para escrever na mesa. Essa aqui, ó, THC. O THC. O THC. Olha só o THC. Ô, THCzinho. E o pior é que no THC, no tetraidrocannabinol, tem éter também. Tem função éter. Olha que coincidência. Tá? Aqui você tem os... E o que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte. Olha para a polaridade das moléculas. Tá aqui. Você tem polaridade de tudo quanto é valor. Ó, você tem aqui um composto com polaridade próxima de zero, que é a tal da dioxana, que é esse aqui, ó. A dioxana é esse aqui, ó. Tá? Isso aqui é polaridade bem baixa. O THF, que é o tetraidrofurano, ele tem uma polaridade próxima da água. Próxima da água. Ou seja, ele tem lá uma solubilidade na água até que apreciável. Tá? Ou seja, ele pode ser usado em laboratório substituindo a água. E depois eu vou explicar essa última frase aqui do slide. Tá? Aqui você vê dois éteres que até tem uma polaridade alta. E é sobre isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Olha como isso aqui é difícil. Olha a polaridade desses caras aqui. A solubilidade deles na água é pequena. Então, eles são polares e tem uma solubilidade na água pequena. A dioxana é menos polar e é solúvel em água. Percebe? Então, assim, existem aqui algumas questões que fogem daquilo que a gente costuma ver no cursinho. Ah, semelhante dissolve semelhante. Porque o que parece claro é que não depende apenas da polaridade. Depende de outras coisas, outros tipos de interação. Tá? Por que um éter mais polar acaba dissolvendo menos? Né? O que acaba acontecendo, provavelmente aqui, é que a interação hidrofóbica é tão desvantajosa que ele acaba não conseguindo dissolver. Tá? Os pontos de ebulição, eu queria chamar a atenção também. Ó. Aqui pontos de ebulição pequenos, são moléculas de tamanho pequeno. Tá? O tetraidrofurano e essa dioxana aqui tem um ponto de ebulição maior, provavelmente por causa do tamanho, né? Ó, aqui você tem um ciclo, aqui um outro ciclo, tá? Enquanto aqui você tem os pequenininhos, ó, o metoximetano e o etoxietano, tá? Beleza? E aí, para a gente encerrar a discussão, né? Falar um pouco dessa expressão que a gente vai falar na orgânica. Por que o éter é um bom solvente? Né? Quando é que eu uso um éter? Quando eu quero um solvente aprótico. E aí, traduzindo. Para traduzir isso, eu vou voltar um pouco no fenol. Olha só. Quando eu ponho um fenol na água, vou voltar aqui. Quando eu ponho um fenol na água, ele doa próton para a água, certo? Tá? Então, há uma transferência de próton. Mas a água também tem hidrogênio, não tem? A água tem hidrogênio. Muito bem. O que acontece às vezes? Dependendo da molécula que você põe na água, a água pode doar H+ para a molécula. Quando a água doa H+ para a molécula, ela está interferindo no processo. Imagina que você tem uma molécula que você quer reagir com outra. Aí você fala assim, bom, beleza, vou reagir fulano com beltrano. Vou dissolver na água. Se a água reagir com o fulano antes dele reagir com o beltrano, não dá certo. Então, o que é um solvente aprótico? É um solvente que não doa H+. Não doam H+ para reagentes. A química orgânica é um negócio muito doido. Muito doido. Por quê? Porque às vezes, né, quando a gente pensa em solvente, a gente sempre pensa na água, porque a água é barata, dissolve uma porrada de coisa. Na orgânica tem reação que você não pode dissolver na água. Você quer ver uma reação muito famosa que você não pode fazer na água? Esterificação.
Esterificação. Não se deve fazer esterificação dissolvendo o álcool e o ácido na água. Depois eu explico por quê. Então, muitas vezes, você quer um solvente que dissolva, mas que não atrapalhe. Quando isso é pretendido, vamos dizer assim, quem é o solvente importante, né, nesse sentido? Os éteres, tá? E aí eu quis mostrar que eles têm polaridades variáveis. Você tem éter que é mais solúvel em água, tem éter que é menos solúvel, então dá para escolher uma série deles. Tá bom? Tudo bem, gente? Perguntas. Vige Maria. Parecia uma metralhadora giratória.